Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos fazer um calendário permanente. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Eu separei aqui algumas coisas para a gente fazer o calendário. Eu até achei uma peça pronta, de madeira de pinos, com os cubos em madeira também, que eu queria de madeira e não de MDF, mas não era do modelo que eu queria, então vou fazer o meu. Eu só achei nessa medida de 6 por 6 e custou R$ 2,80 cada um. E para fazer o calendário eu vou usar 2 cubos. Para pintar eu vou usar tinta PVA branca, mas poderia também ser outra tinta, acrílica, látex. Pincel, rolinho, cola branca, algumas madeirinhas. Eu tenho aqui esses pedacinhos aqui, são todos retalhos que eu tenho aqui de sobra. A gente vai precisar de 3 cubos, assim, 3 madeirinhas quadradas assim, elas têm 2 por 2. Mas eu não tenho 3 madeirinhas, então eu vou emendar essa outra de 1 por 2, 2 pedacinhos. Vou emendar com cola branca para ver se dá certo de usar. Eu comecei já a fazer algumas marcações aqui. E todo o meu calendário tá em base no tamanho do cubo. Então, são 6 por 6, então o tamanho dele vai ser... Dessa madeirinha vai ser 12 centímetros, que é o mesmo tanto do cubo. A parte de cima e a de baixo eu vou usar essa madeira aqui, e vai sobrar, eu vou fazer a lateral também. Já comecei ali a fazer algumas marcações. Essa madeira também é reutilizada, então vou ter que dar uma lixadinha, dar uma melhorada nela e diminuir o tamanho. Essa madeira, quando eu comprei na Leroy Merlin. Vende os pedaços da madeira e ela é mais fina do que uma tábua normal. Ela tem 1 centímetro só de espessura. Para fazer a parte de cima e a de baixo, eu vou deixar um pouquinho maior. Tem que colocar o tamanho da madeira ali do lado. Pode medir com a madeira mesmo. Eu vou deixar meio centímetro mais ou menos com folga para poder movimentar os cubos. Para medir as laterais, a gente tem que colocar ali o quadradinho embaixo, o compridinho, e também vou deixar um pouquinho de folga entre os dois. E vou fazer a medida da lateral. A gente vai montar tipo uma caixinha. Para dar uma sustentação, para a caixinha ficar mais firme, eu vou colocar também uma madeirinha. Essa madeirinha, ela não vai tampar o fundo todo, para mim poder empurrar o cubo para movimentar ele. Eu acho que vai ficar mais fácil. E em cima da caixinha, eu vou colocar esse puxador. Não tem função, é só estética mesmo. Eu acho que vai ficar bem legal. Ele custou R$ 5,50. Para fazer os números e os meses, eu fiz no computador, calculei o tamanho mais ou menos que eu queria e mandei imprimir a laser. Mas você também pode usar um stencil, você também pode usar imprimir normal, pode só escrever, mas eu não tenho muita habilidade, então eu preferi fazer assim. E como vocês estão vendo aí, eu preferi fazer os meses em inglês, mas você pode fazer em português normalmente. Antes de cortar, eu vou emendar as duas peças. Aquela parte que eu não tenho, vou emendar com cola branca. Vou passar cola, vou colocar alguma coisa para prender. Se não tiver, pode colocar um peso em cima e deixar secar. Enquanto seca aquela parte, eu vou passar aqui uma demão de branco. Vou deixar secar, vou dar uma lixadinha, passar mais vezes até que fique bem branquinho. Deixei secar bem a madeirinha que eu emendei. Ainda falta lixar. As outras peças também eu já cortei. Agora eu vou fazer um teste primeiro, antes de lixar tudo, para ver se tá no tamanho certo. Vou fazer só uma montagem aqui, só para me ver como é que tá. Essa madeirinha eu tô só testando também o tamanho. Ela não vai ficar nessa posição, vai ficar bem no meio. Eu dei uma lixadinha e vou intercalando as demãos. Só que antes eu vou tampar aqui, ó. Essas emendinhas acabou aparecendo um pouco. Eu vou passar um pouquinho de massa corrida, massa de parede mesmo. Para lixar, eu tô usando uma lixinha, eu coloquei aqui na madeirinha para ficar mais fácil.
Vou começar passando uma mais grossa e depois eu passo outra mais fina para dar acabamento. Para fazer a montagem eu vou usar cola branca e algumas gotinhas de cola instantânea. E para ficar no esquadro eu vou usar o próprio cubo ali para ficar tudo bem retinho. Eu acabei esquecendo de gravar, mas eu colei essa parte aqui de uma maneira que ela ficasse, que desse para o cubo e também que desse para tirar a parte de baixo, empurrando pela parte de trás. Aqui na parte da frente também eu acabei colocando uma madeirinha. Eu errei a hora de calcular, ficou meio grande, ficou um espaço muito grande. Eu só colei com cola branca, eu cortei e colei com cola branca. Eu usei uma madeirinha tipo essa daqui, ela é bem fininha, eu acho que serve para fazer fundo de guarda-roupa, de armário, mas foi uma sobra que eu já tinha aqui, por isso que eu usei. Eu achei que ficou bem bom assim, porque fica ali uma parte independente da outra. O meu erro acabou dando certo. Eu comecei a pintar os cubos com o branco, mas depois eu achei que estava muito branco, eu coloquei algumas gotinhas, umas 2, 3 gotinhas do corante no meu potinho de tinta e acabei de pintar. Só para dar uma quebrada no branco. Se você tiver um mineral ou alguma outra tinta, acho que fica bom também. E nos cantinhos estou fazendo ali uma sujadinha de tinta. Estou usando a tinta marrom. Mas se você não quiser fazer essa parte, é só deixar do jeito que tá. Coloquei um pouquinho de tinta aqui na bandejinha e vou passando com o dedo mesmo. Agora eu só vou prender aqui o puxador em cima, vou colocar parafusinhos pequenos. Não vou pintar, vou deixar assim mesmo a peça na cor da madeira mesmo. Eu usei a parafusadeira para apertar os parafusos, mas com a chave de fenda também dá para fazer, porque a madeira é bem mole. Já está quase pronto, agora é só fazer os números e os meses. Para fazer essa parte, você pode usar um stencil, pode escrever os números, pode copiar com carbono e pintar, mas eu queria algo mais fácil. Eu tenho aqui um thinner, então eu estou usando aquelas folhas que eu fiz espelhado, impressão a laser. Essa aqui é aquela parte emendada, ficou mais ou menos. Eu vou deixar assim mesmo, ficou bem clarinho, mas é muito fácil de fazer assim. Os números não ficaram bons, saiu a tinta junto à parte de baixo, então eu só vou usar só para desenhar mesmo. Eu vou passar uma caneta por cima, mas estou fazendo todos assim, que para mim fica mais fácil. Para distribuir os números nos cubos, eu procurei na internet, então eu achei no Pinterest a maneira de colocar, que eu achei que deu certo. Eu não imprimi, eu só copiei mesmo. Se quiser também pode imprimir. Para transferir com thinner é muito fácil. Eu cortei o número, centralizo bem e prendo com um pedacinho de fita crepe para ficar bem firme no lugar. Depois é só molhar um paninho. Aqui eu usei um paninho, poderia ser um algodão, um pedacinho de estopa. Vai umedecer bem e vai passando por cima do número, só isso. Na madeira, a mesma coisa, só centralizei. Também prendi um pouquinho com a fita crepe e fiz o mesmo procedimento. Eu achei que ficou bem melhor na madeira sem a tinta. Depois de fazer os números, eu pintei um por um, passei a caneta por cima, passei essa caneta permanente, preta. Poderia ser tinta também, mas a caneta é bem mais fácil. Tá pronto o nosso calendário. Ficou muito bom, eu gostei muito. Eu só usei parafuso ali na parte do puxador, o resto tá só com cola branca e ficou bem firme. A parte de trás também ficou muito boa para a gente poder movimentar as peças e trocando os dias e os meses. Não vou passar verniz, eu acho que por cima da caneta não vai dar certo, mas se quiser pode fazer um teste. Ou se tiver usado tinta, eu acho que dá certo de passar um verniz. Esse foi nosso vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, eu respondo assim que possível. Até a próxima!